Graças a Deus, irmãos, boa noite. Amém. Amém? Deixa eu falar aqui um pouquinho, né? É um pouquinho só, irmãos. Eu prometo. Estamos fazendo um trabalho aí com os embaixadores do rei, né? Se você tem a oportunidade de trazer o seu filho, faça assim, instrua o seu filho, o caminho que ele deve andar. Se for uma garota, traga a mensageira dos reis, né? Traz a mensageira dos reis, que acontece toda terça-feira. Temos a embaixada também acontecendo paralelo. As duas reuniões acontecem terça-feira, 7h30. Estamos fazendo um trabalho, irmãos, que é muito gratificante, porque esse evangelho na qual nós temos que levar. Né? Os embaixadores, a organização Embaixadores do Rei, ela visa trazer o garoto, que outrora estava perdido, para trazer ele para a casa do Senhor, mostrando a ele. Jesus Cristo pode não só transformar a vida dele, mas a vida da família dele também. E a gente sabe que é uma transformação diária, porque ninguém muda da água para o vinho. E a gente vai fazer um pouquinho das coisas que a gente passa, porque hoje está sendo um reconhecimento de postos dele, onde cada um conseguiu galgar mais uma posição na embaixada. E é isso, irmãos. Então, irmãos, para quem não conhece a embaixada, ele começa tendo que saber os requisitos mínimos para ser membro da embaixada. Tanto é que tem uns que ainda não tem nenhuma insígnia, que o cara ganha a primeira insígnia quando ele começa a saber os 5 ideais, ou melhor, os 5 requisitos mínimos dos embaixadores do rei. E o que acontece? Muitos deles já conseguiram, hoje vai ter um reconhecimento de postos dele. Eu vou passar para os irmãos um pouco do que passamos durante a abertura da nossa embaixada. Tá? Embaixada, sentido? Olha, a nossa embaixada, o nome dela é o nome do pastor Douglas, Então vamos lá? Embaixada? Pastor Douglas Xavier da Silva. É um nome muito utilizado, irmãos. Então aqui tem embaixada pastor Douglas Xavier da Silva, nossa é uma, tem a da Sorata, que é a 2, já tentaram inventar a 3, e tentam copiar, mas não é famosa. Mentira, vocês estão, Então vamos lá. Então a abertura, ela compreende em tema, divisa, compromisso e hino oficial, junto com o significado dos embaixadores do rei e o que significa embaixadores de uma maneira geral. Então vamos lá, embaixada. Tema. Somos embaixadores por Cristo. Divisa. De sorte somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós vontade, rogamos por da parte de Cristo, que vocês também, segundo Coríntios 5:20. E agora vamos
vamos partir com uma parte, óbvio, né? Partir com uma parte. Vamos estar indo para o terceiro requisito mínimo, né? Que é o compromisso dos embaixadores do rei, né? Ao declarar esse compromisso, é o que eles pretendem fazer na vida deles diariamente, tá? Então, embaixadores, já podem levantar a mão direita. Vamos lá. Prometo esforçar-me por a vida digna de um embaixador do rei, guardar minha ordem da mentira e da impureza, de tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do rei, na palavra de Deus, inclusive missionário, dar tudo que puder para as suas contribuições e ver o meu trabalho, ajudar a crescer a igreja da terra. Agora, quem não é batizado vai abaixar o braço direito e quem é vai colocar a mão direita sobre o seu peito para registrar a segunda parte do nosso compromisso. Prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele, servir-o sempre, querer uma vida pura, direito de verdade, corrigir meus erros, seguir a Cristo Rei. Se assim não for, vai apenas assim. Beleza. E a quarta parte é o hino oficial dos embaixadores do rei, né? Que é o hino firmando propósitos. Vamos lá? Ser embaixador eu quero, ser leal a Cristo Rei, conhecer seus mandamentos, pertencer à sua lei, a minha organização. Eu desejo ser leal, líder de seus programas, honrarei até o final. Meu propósito está firme, porque sou embaixador do rei, o Senhor é quem confio, da plena paz eu sei, ser embaixador eu quero, ter o corpo limpo e são, ter a mente pura eu não posso, e também o coração, a minha alma será pura, para adorar a Deus, pois somente a Ele devo expressar louvores. Meu propósito está firme, porque sou embaixador do rei, o Senhor é quem confio, da minha paz eu sei, ser embaixador eu quero, ser precioso ao meu Jesus, trabalhando na seara, espalhando a sua luz. Cristo a mim é muito precioso, sendo eu embaixador, como conselheiro aceito, guiarei Salvador. Meu propósito está firme, porque sou embaixador do rei, o Senhor é quem confio, da plena paz eu sei. Amém. Esse é o hino dos embaixadores do rei, na qual cada uma de suas estrofes, né, ela simboliza uma das cores na qual é retratada no nosso escudo. A primeira estrofe fala a respeito da cor azul, que significa lealdade, a segunda estrofe da cor branca, que é a pureza, e a terceira estrofe sobre o amarelo, que é preciosidade, né? E aqui na parte, né, dos requisitos mínimos, quem vai falar vai ser o Lucas. Lucas, o que significa um embaixador? Embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. Beleza, um embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. E o embaixador do rei? Aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. O embaixador do rei é aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. O Pablo, pode dar um passo à frente, Pablo? O Pablo vai estar falando para os irmãos, acho que dá para ver, né, mais ou menos, que a bandeira ficou ali à frente, né? O Pablo vai estar falando o que significa cada um daqueles elementos do nosso escudo, tá bom? Pode começar, Pablo. O escudo. O escudo simboliza a fé e lembra seu possuidor que é embaixador por Cristo e que deve se comportar de modo digno de um embaixador do rei. A faixa. A faixa com a letra DR prova que o embaixador do rei é trabalhador falando de Cristo acredita. A coroa. A coroa possui 5 pontos, os 5 ideais dos embaixadores do rei: estudo da Bíblia, missões, oração, mordomia e serviço.
O ramo de louro. O ramo de louro com a sua nova folha simboliza a vitória deve ser ganha por Cristo para Cristo. A sua nova folha representa a idade que ainda vem da. Beleza. Esse é o significado do nosso aspecto, né, em relação à nossa escolha. Ele vai falar agora em relação às cores. A cor azul, Paulo, o que significa? Lealdade, a Cristo Rei, a sua igreja, seus programas, a organização embaixador do Rei e seus ideais. A cor branca. Pureza, o corpo da mente da alma, na adoração a Deus somente a Ele. A cor amarela. Amarelo, preciosidade, Cristo é precioso para Cristo. Cristo é precioso para Cristo é precioso para o embaixador do Rei. Quando emprega o trabalho de Deus, Quando este o aceita. como Salvador da sua heresia. O embaixador do Rei é precioso para Cristo. Quando emprega o trabalho de Deus, Amém. Ele está muito nervoso, né? Tá todo mundo. E se eu errar aqui, na igreja, o que vai acontecer? Né? Mas beleza, né? Agora, o nosso outro embaixador, chamado Davi, né? O Davi, ele vai estar falando um pouco de um missionário chamado Guilherme Kelly. Não sei se os irmãos já ouviram falar, né? Guilherme Kelly ou William Kelly, também é conhecido a mesma pessoa. Pode falar, Davi. Peraí, deixa eu te passar o microfone, fica mais fácil. Guilherme Kelly, ele era um sapateiro inglês, pastor da Batista, onde ele se pegou na Bíblia lendo aquele versículo, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, onde ele viu que ninguém estava fazendo o que Jesus tinha mandado a gente fazer. Aí ele mencionou na reunião com o presidente da igreja dele, que era para a gente ter feito isso, mas ele questionou dizendo que se Deus tivesse fazer essas coisas, ele podia fazer sozinho, e não precisava de esforço nenhum. Guilherme Kelly conseguiu ir para a Índia em 1793 com muito esforço, muita dificuldade. Lá, hoje em dia, tem muitas igrejas batistas e outras denominações. E esse movimento, ele traduziu a Bíblia em mais de 40 línguas e mais de 40 dialetos. Esse movimento foi considerado o movimento de missões modernas e ele foi considerado pai de missões modernas. Ele falou um pouquinho sobre a biografia de Guilherme Kelly, né? Um dos missionários militantes que a gente estuda ao longo da caminhada da embaixada, né? Que cada posto, querendo ou não, eles têm que estudar um missionário, cada posto eles têm tarefas a cumprir, né? E assim eles vão seguindo e assim vão por diante, né? E um fato engraçado, um fato legal, né? Que na Índia hoje existem mais de 500 mil evangélicos, isso graças, né, a este missionário que foi pioneiro, né? Muitos até falavam para ele, cara, se você, tu acha que se Deus não quisesse que fosse evangelizar lá, ele não mandaria, ele não faria do jeito dele, ele não, Deus está mandando a gente. E se não tivesse começado dele, né, ficaria bem mais difícil, né? Assim eu creio que pode começar com cada um de nós, né? Na escola, no trabalho, ou em qualquer lugar onde nós formos. Tá bom? Os embaixadores podem sentar. Irmãos, vamos ficar em pé. Quantos acharam a entrada dos embaixadores do Rei uma entrada bonita aí? Diz amém. Bonita, né? Parabéns aí, o Iago, também auxiliado aí pelo Henrique. Ambos têm feito um trabalho maravilhoso. E eu queria aproveitar esse momento, Iago, convidar aqui à frente todos os que fizeram parte da organização Embaixadores do Rei em algum momento da sua vida. Queria que você viesse aqui à frente nesse momento. Todos que fizeram parte da organização Embaixadores do Rei. Pode vir aqui, por favor. Irmãos, isso aqui é importante, por quê? Porque a organização Embaixadores do Rei é uma organização missionária. Vamos falar? A organização Embaixadores do Rei é uma organização o quê? Missionária. Então hoje ele fez uma abordagem sobre William Carey, que é a mesma coisa que Guilherme Carey, que foi missionário na Índia. Um homem que falava mais, muito mais, só uma base. Vamos então dizer que ele era poliglota. A partir de 4 você já define a pessoa como poliglota, mas ele falava muito mais. E ele chega ao ponto
de ser usado para traduzir a Bíblia em vários idiomas e dialetos. E a Organização de Embaixadores do Rei, eu sei que o Iago sempre fala isso aqui pra gente, mas é muito bacana que não, apesar de ser uma organização dos homens batistas, ela começou com uma mulher na varanda da sua casa, que começou a ouvir os garotos no meio da rua e trouxe para dentro de casa e começou a ajudar em matéria de escola. E aí começou a organização missionária. E eu fiz parte dessa organização durante muito tempo da minha vida. Fui conselheiro da Memorial de Pavuna e na ocasião eu fui considerado um dos maiores conselheiros que nós tivemos ali por causa de uma coisa, porque eu amava muito o que eu fazia. A embaixada nunca tinha chegado ao número de 30 embaixadores do rei. E quando eu fui conselheiro lá pela misericórdia de Deus, nós chegamos aos 30 embaixadores do rei e fizemos vários acampamentos. E alguns desses que estão aqui, que foram embaixadores na minha época, quando eu estava liderando, irmãos, eles participaram de vários acampamentos. Eles sabiam fazer muitas coisas. Eles caminharam a pé quilômetros. Eu não sei se quantos que estão aqui participaram de um acampamento em que nós pegamos um trem e saltamos lá em Santa Cruz da Serra, um negócio assim, vamos fazer um acampamento em Guapimirim, irmãos, mas nós, o trem é assim, passa 9 horas da manhã e o outro só 3 horas da tarde. Então nós não podíamos esperar. Pegamos, os trens andavam com as portas abertas, os pais nem podiam imaginar que eles estavam comigo naquele trem. Mas ninguém desobedecia, todo mundo sentadinho, era padrão. E olha só o privilégio que a igreja tem. Alguns desses se afastaram por algum momento da sua vida, se distanciaram, mas hoje eles estão aqui de volta, já estão servindo ao Senhor Jesus. Então o valor dessa organização é Embaixadores do Rei. Você que tem um filho, seu filho não participa, alguém até falou mal do embaixador para você, lá maltrato de garoto. Irmãos, infelizmente, pode até acontecer um exagero aqui ou ali, em algum momento, algum conselheiro que passou e fez alguma coisa errada, mas no fundo, a organização Embaixadores do Rei é parecida com os escoteiros. Tem atividades de primeiros socorros, várias atividades. E a ênfase do Iago e do Henrique tem sido uma ênfase bíblica missionária, que essa é a ênfase da organização Embaixadores do Rei. Eu espero que as mensageiras do rei consigam provocar esse atrativo que tem na embaixada. Porque a embaixada, ela tem esse atrativo, consegue pegar esses garotos aí e dar a eles uma motivação missionária. Então eu quero agradecer a Deus por esses embaixadores que estão aqui, porque existe um lema na embaixada: uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Sempre embaixador do rei. Isso faz parte da nossa história. Eu ali cantei o hino todinho e recitei o compromisso todinho. Eu recito o compromisso de cor até hoje e sei o hino todinho de cor. Sabe por quê? Porque nós não podíamos errar. E tem as 4 regras do esporte. Irmãos, um dia desse eu peguei um garoto e falei assim: você é premiado? Sou o quê? Futebol. Então eu falo para mim as 4 regras do esporte. Ele falou direitinho para mim. Isso é zelo, muito bacana, porque não sei se ele pratica, mas que ele aprendeu, ele aprendeu. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela vida dos embaixadores do Rei, que, como diz o lema, uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. Embaixador, Pai, é aquele que representa o Seu reino em outro reino, representa o Seu rei também em outro reino. Deus, então, nós louvamos o Teu nome, porque eles carregam na história deles os ensinamentos da organização Embaixadores do Rei. Recebe a nossa gratidão pelos nossos líderes atuais que estão atuando na organização Embaixadores do Rei. Que o Senhor possa levantar nessa igreja um líder para a união masculina missionária. Ó Deus, essa é a oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou fazer, vocês podem retornar, eu vou fazer um exercício. Eles vão estar falando um pouquinho mais, né, de outros missionários, tá bom? Eu vou começar
Vou começar, irmãos, é muito bacana, né? Como o pastor falou, eles aprendem de tudo. Primeiro socorro, como agir no esporte, tem as 4 regras, e dentre tantas coisas, irmãos, não tem como falar tudo aqui, só sendo embaixador para saber. Não tem como, é muita coisa mesmo, né? O Joabson, ele vai estar falando um pouquinho sobre Bill Wallace, né? Um missionário que ele vai relatar um pouquinho da história dele. Boa noite. Bill Wallace foi um missionário, ele era estadunidense, e ele, quando ele estava em uma parte da sua idade, ele era um médico cirurgião, e na metade do primeiro século passado, ele se deslocou para a China, numa época que estava acontecendo a Segunda Guerra, estava tendo conflitos sobre o país, e ele foi para ajudar. E quando ele estava ajudando no hospital que ele tinha, ele criou um hospital lá, ele pôde ajudar pessoas a pregar o Evangelho. E ele pregou o Evangelho durante o tempo que ele ficou lá, ele pregou o Evangelho bastante para muitas pessoas, muitos soldados. E depois, pessoas que não toleravam a religião, pessoas que não gostavam da religião, foram e assassinaram ele. Beleza. Como ele falou, né? Bill Wallace foi um missionário. Não sei se os irmãos já viram uma frase que diz o seguinte: construindo meninos para não precisar remendar homens. Que essa é a verdade. Quando você constrói um garoto da maneira certa, você não vai precisar remendar lá na frente. E Bill Wallace foi o autor desta frase. Como o Jobson falou, ele foi, agiu na Segunda Guerra Mundial, montou um hospital, ajudou no que pôde, irmãos. Só que, infelizmente, ele acabou morrendo, porque muitas pessoas lá naquele conflito não gostavam de religiosidade. E como ele estava pregando o Cristo verdadeiro, a qual eu e você seguimos, ele acabou sendo assassinado. Tá bom? O Mateus ele vai falar um pouco sobre o William Alvin Hatton. Tá bom? Boa noite, igreja. O William Alvin Hatton era dos Estados Unidos. Ele, juntamente com o próprio Bishop, ele fizeram uma reunião tratando dessa ideia. 8 meses depois dessa conversa, ele, justamente em 4 de março de 1948, o William Alvin Hatton e sua esposa viajaram para Nova York. De lá foram para o Brasil, vieram para o Brasil e vieram para o Rio de Janeiro. E foram para PIB da Tijuca, onde houve uma reunião que ficaram 2 meses relatando sobre os embaixadores. E em agosto de 1948, teve a primeira embaixada na PIB da Tijuca. Em 1949, houve o primeiro culto de reconhecimento postos na PIB da Tijuca e também em Itacuruçá. Show. Então, o William Alvin Hatton, foi o cara que trouxe os embaixadores do rei para onde? Para o Brasil. Beleza? A primeira embaixada, como ele falou, foi fundada na PIB da Tijuca, hoje chamada PIB do Andaraí. Tá bom? Hoje chamada PIB do Andaraí. E o que acontece? Ele só teve o primeiro reconhecimento de postos, que nós estamos fazendo, 1 ano após se implementar os embaixadores do rei no Brasil, que foi em 1949. O pastor tinha citado, que a embaixada em si começou por conta de uma mulher chamada Ruth Mon. Em 1883, ela estava vendo que os garotos estavam ficando muito dispersos, foi para a China como missionária para aprender um pouco mais, e assim que voltou, ela fundou a organização. Então, a União Feminina foi a fundadora dos embaixadores do rei, tá bom? Vamos lá. O Vinícius ele vai falar um pouco sobre o plano de salvação que nós tratamos muito na embaixada, porque não adianta o garoto querer falar de Jesus e não saber falar desse Jesus. Então o garoto, irmãos, só para chegar no posto a qual o Vinícius vai chegar hoje, ele precisa saber no mínimo 11 versículos de cor, que são os obrigatórios. Ele já chega no posto de Joabson, vai chegar hoje tendo que saber mais de 47 versículos de cor. Tanto é que se eu falar para algum deles dois aqui, me fala 1 Coríntios 13 todo, eles vão ter que falar,
porque era uma obrigação do posto dele. Ele sabe onde relata toda a parte sobre o amor. Né, Matheus? O Matheus falou assim, pô, eu não estou conseguindo. Eu falei assim, cara, tá contigo, né? Se tu quiser avançar, é contigo mesmo. Beleza? Vamos lá, Vinícius? Olha só, irmão. O plano de salvação ele é resumido em alguns temas e alguns versículos básicos. O primeiro é porque todos estão perdidos, porque todos são pecadores. E aí existem dois versículos básicos que são ditos. O primeiro é Isaías 53:6, que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O segundo se encontra em Romanos 3:23, que são porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O segundo tema do plano de salvação, se eu não estou enganado, é porque todos os pecadores são perdidos sem Cristo. E sua base bíblica é: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho do Homem não possui vida eterna, mas a ira de Deus cairá sobre ele, que se encontra em João 3:36. O terceiro, muito conhecido, é o que Deus fez, o plano de salvação para os perdidos, que é João 3:16, perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. O terceiro tema mas tem a vida eterna. O terceiro tema se resume em A, B e C, que é o que o pecador deve fazer. A primeira coisa é arrepender-vos, pois, e converter-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados e para que assim venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor, que se encontra em Atos 3:19. O B é ter fé, crer no Senhor Jesus e será salvo a tua e tua casa, Atos 16:31. E o terceiro é confessar a Cristo. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10:32-33. Então, como ele disse, o plano de salvação, a gente tem diversos versículos nas quais eles têm que gravar para chegar ao posto de arauto, né? Que é o que o Vinícius vai colocar outra insígnia hoje. O Joabes vai relatar brevemente, né, o impacto que teve de Jesus sendo o grande missionário. Jesus foi um grande missionário e quando ele fez 30 anos de idade, ele foi chamado para o seu ministério, onde ele começou a trazer as boas novas e levar a palavra aos perdidos em muitos lugares, em muitos países. Ele levava com ele 12 discípulos que seguiam ele. Eles puderam falar em tantos lugares que não podiam, mas que eles iam correndo risco de morte. E sobre essas coisas, Deus fez o chamado dele com 33 anos, foi encerrado o chamado dele, que foi quando ele foi crucificado para perdoar nossos pecados. Vai ser breve, irmãos, porque não tem como, né, falar sobre tudo. O Mateus vai falar sobre as viagens de Paulo. Então, Paulo saiu de Antioquia junto com Barnabé. Quando estavam saindo, encontraram com João Marcos e foram seguindo a viagem. João Marcos ficou fazendo missões em Perge e Paulo e Silas continuaram seguindo a viagem. Aí, depois da segunda viagem, eles estavam saindo de Antioquia novamente. Aí, eles estavam seguindo a viagem. Aí, Barnabé parou para Paulo e falou: Paulo, vamos trazer João Marcos conosco. Ele falou: não, ele está em pé fazendo missões e não poderá vir. Aí Barnabé foi seguir outro caminho. Paulo continuou a viagem por Silas. A terceira viagem, eles saíram de Antioquia e estavam seguindo uma viagem lá. Saíram de Antioquia, passaram pelas outras cidades e lá ele encontrou com Priscila e Áquila, que depois eles foram fazer missões, falando a palavra de Deus, baseada na vida de João Batista. E depois ele teve ainda sua outra viagem missionária, que foi para Roma, e lá ele estava sendo muito perseguido. Aí teve um tempo que ele chegou a ser preso, aí levaram ele como refém para Roma.
E lá ele pôde ficar morando 2 anos numa casa alugada com a supervisão de um guarda romano. E depois ele foi morto com um golpe de espada que desceu por sua cabeça. Beleza, irmãos. Então, esse, né, é claro que se ele for falar na íntegra, porque no Manual dos Embaixadores do Rei tem a íntegra, né, do que foi cada viagem missionária, né, e eles têm que estudar, assimilar, saber passar, né, porque, cara, eu acho muito fantástico, muito fantástico. Tudo que envolve a Bíblia, né, é muito perfeito, né, e nós, como cristãos, temos que aprofundar nosso conhecimento na palavra de Deus, porque nós, como igreja, erramos muitas vezes porque não temos esse conhecimento. Né? Uma vez um cara veio falar uma coisa para mim, aí eu falei, pô, isso está escrito na Bíblia. Eu falei, na Bíblia? Isso não está escrito na Bíblia não, filho. Ele está escrito assim na Bíblia, o meu colega me falou. Eu falei, cara, isso está escrito no Alcorão, não está escrito na Bíblia não. Ele estava escrito no Alcorão, né? Só que não tinha passado para ele que estava escrito na Bíblia, e como ele não conhecia, ele acabou levando aquilo como verdade, só que aquilo, né, está escrito no Alcorão. Pode sentar? Para estar encerrando esse momento, gostaria de pedir os embaixadores que viessem aqui à frente. Irmãos, então, eu estou fazendo a entrega, né, de certificado e das insígnias. Pastores, podem me ajudar aqui, por favor? Eu acho que vai ficar difícil. Por favor? Vamos começar por quem, né? Então, certificamos que Mateus Augusto Vieira foi examinado e satisfatoriamente promovido ao posto de embaixador sênior, estando apto a utilizar a insígnia do seu posto. Mateus Vieira. Tá ligado? Pastor Sênior ao Mateus. Não sei, mas para cá, sempre para ficar bem. Mas entrega. Isso. E agora, o Gado vai colocar a próxima insígnia. Cheio de curso, hein? Isso é conquista. Muito bem. O próximo reconhecimento de posto será feito também ao embaixador sênior e certificamos que Joabson Cabral, mais conhecido como Cabral, foi examinado e satisfatoriamente promovido ao posto de embaixador sênior, estando apto a usar a insígnia do seu posto. Rio de Janeiro, 12 de junho de 2006. Organização Embaixadores do Rei. Ok? Reconhecimento de posto, certificamos que Pablo Vieira, mais conhecido como Dorinho, é isso? Ele falou que me chama desse jeito. Estamos aqui, rapaz, parabéns. Isso aí. Estou certo para fazer entrega nesse momento.
embaixador, foi examinado satisfatoriamente, promovido ao posto de embaixador arauto, estando apto para usar essa insígnia. Tá chovendo? Olha aí, a outra aqui. Ah, vem aqui agora. Próximo. Reconhecimento de postos. Certificamos que Davi Sá Maurício foi examinado satisfatoriamente e promovido ao posto de embaixador arauto, estando apto para usar insígnias do seu posto. E o último reconhecimento de postos nesse momento, irmãos, certificamos que Vinícius Santos da Silva foi examinado satisfatoriamente e promovido ao posto de embaixador arauto, está para usar a insígnia do seu posto. Irmãos, esse certificado é um certificado da Convenção Batista Brasileira, não é um certificado feito por nós, ele é totalmente legítimo. Então, irmãos, o que acontece? Aqui tem 5 insígnias, né? Que é quando o embaixador do rei, ele cumpre os requisitos mínimos para se tornar membro da embaixada, né? Ele passa ao posto, vamos dizer assim, ele começa a ser um candidato, né? Ele vem a ser candidato ao posto de arauto, né? Que é esse da qual eles já passaram, né? O certificado estava com erro, né? Os irmãos conseguiram relatar aí, né, Tassi? Conseguiram relatar um erro, eu comuniquei a DENAE, então a DENAE pediu para voltar os certificados. Só que na próxima semana, a DENAE, irmãos, é o Departamento Nacional de Embaixadores do Rei, tá? Então, como a DENAE pediu para voltar os certificados, numa ocasião mais oportuna, eu vou estar entregando a eles o certificado deles, tá? Por ter concluído esta primeira etapa, né? Aqui temos o Lucas, Daniel, Luiz, Felipe, João e meu xará, Iago, né, irmãos? Bate palma para eles. Deixa eu ajudar rapidinho. Irmão, não deixa para eles porem porque eu não estou conseguindo, não. Estou treinando mais do que. Eu não estou conseguindo, eu falo, pô, estou suando muito, cara. Estou para mim morrer aqui. Irmãos, é isso, né? A organização, o intuito principal era abordar garotos de 9 a 16 anos, só que hoje ela contempla garotos até 18 anos e garotos entrando com 6, 7 anos na embaixada. Então, se você tem um filho, um primo, um neto, pode trazer, irmãos, para estar somando aí conosco. Amém? Irmãos, vamos pedir os parentes de algum desses embaixadores do rei que estiver presente, só para ficar em pé, por favor. Vocês vão ver seus parentes agora. Olha aí. Aí, eu já só não tem parentes aqui não. Não foi, né? Não tá aí. Isso aí. Então, irmãos, isso aí são irmãos da. É o apoiante dessa família aí, né? Então, irmãos, pode sentar. Muito obrigado. E também foi. Nós vamos orar por eles nesse momento. Iago vai ter essa responder ou não?
Vai permanecer aqui, né? Então vamos lá. Senhor, nós louvamos o teu santo nome por este momento onde os embaixadores do Rei estiveram aqui e estão aqui nesse momento, reunidos para este momento de celebração daquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Pai, tudo isso faz parte do crescimento do teu reino aqui na terra, porque estamos ensinando a eles, ó Pai, algo tão importante que vai impedir que eles desejarem outra coisa que não seja trabalhar no teu reino. Ajude-os, e essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém. Eles podem se retirar nesse momento, acompanhando a nossa salva de palmas, né?